Ilustres amigos do canal, tudo bem? LCI, LCA ou investir no Tesouro Direto? Quais são as diferenças e as vantagens entre esses investimentos da renda fixa? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vininvest, o seu canal que fala de finanças, economia e investimento, para que você receba conteúdo de qualidade gratuitamente. A sua única dificuldade aí é clicar em inscrever-se aí no canal, ativar o sino da notificação e deixar sempre aquele like nos nossos vídeos. Sem enrolação, vamos direto ao vídeo. Primeiramente, você precisa saber que LCI, letra de crédito imobiliário, ou a LCA, letra de crédito do agronegócio, são duas opções para você investir na renda fixa e poder diversificar o seu investimento. Aliás, se você está na poupança, pula fora, porque essas duas são ótimas alternativas com segurança para você investir. E com certeza existe aí esse tipo de investimento no seu banco. Vamos primeiro então falar rapidamente quais são as diferenças das duas. LCI, letra de crédito imobiliário, e a LCA, letra de crédito do agronegócio. Ambas são isentas de imposto de renda, então essa é uma vantagem muito interessante em relação a outros investimentos tradicionais da renda fixa, principalmente aqueles investimentos de fundos, atrelados principalmente a CDI ou fundos multimercado. Então grava isso, você não paga imposto de renda. A garantia dela é pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que você já deve saber. Vou deixar um vídeo, um card aqui no alto, detalhando um pouco maior sobre o FGC, porque bancos e instituições financeiras também podem quebrar. E quebram. Tivemos já algumas instituições quebrando nos últimos anos. E o que acontece? A LCI ela financia o setor imobiliário, enquanto que a LCA financia o setor do agronegócio. Ou seja, é feita uma captação de recurso, você investe, esse recurso é captado, seja para investir no lado imobiliário ou no agronegócio brasileiro. Explicado então essas características básicas desses dois tipos de investimento, nós vamos agora fazer uma comparação sobre as vantagens e as desvantagens aí com relação ao Tesouro Direto. Mas não antes de você dar aquele super like e ajudar o nosso canal. Vai lá, 2 segundos. 1, 2, vamos lá. Aqui você vai ter informação então de como você pode avaliar esses dois tipos de investimento aqui na nossa planilha. Eu trouxe aqui 3 informações básicas que você deve analisar em todo tipo do seu investimento. Você tem que olhar rentabilidade, liquidez e segurança. Isso você já deve estar careca de saber aqui no nosso canal. Mas como escolher? Então eu vou trazer para você LCI e LCA. Falando um pouco então de liquidez ou do prazo de investimento. A LCI e a LCA quase sempre elas têm um prazo mínimo de 90 dias. O que significa isso? É que você não pode querer resgatar esse tipo de investimento antes de 90 dias. Não vai ser possível. Então você tem que fazer uma previsão aí de curtíssimo prazo de 90 dias para resgatar. Em relação a, por exemplo, um Tesouro IPCA ou outro investimento do Tesouro, varia. Mas tomamos como base um investimento no Tesouro IPCA 2026. Você não tem um prazo mínimo, então, para investimento. Você pode aplicar e poderia até resgatar no dia seguinte. Mas cuidado, o IOF vai comer a sua possível rentabilidade. Então não é aconselhável isso. Só estamos aqui comparando as diferenças. Com relação ao prazo máximo do LCI e do LCA, varia. Pode ser 6 meses, 1 ano, até 2 anos já é possível verificar uma LCI e uma LCA. Enquanto que no Tesouro IPCA, por exemplo, 2026, que é o prazo menor para compararmos, o prazo máximo então seria de 5 anos. Qual é então o resumo que nós chegamos com relação à questão do prazo? Primeira informação que você pode ter: você não conseguiria fazer uma marcação a mercado com relação à LCI entre 90 dias. Isso significa se você quer, por exemplo, especular no mercado e acredita então que as taxas estão altas, mas que podem cair nos próximos 90 dias, não é aconselhável então você investir no Tesouro Direto, principalmente se for no IPCA. Por outro lado, seria interessante investir numa LCA. De outra forma, se você puder também aguardar um prazo máximo, vamos supor o prazo máximo de 2 anos da LCI e da LCA. Você identificou na sua análise que 2 anos era um prazo bom, porque você acha então que em 2 anos a situação pode não ficar muito boa. Isso significa então que a sua taxa do LCI e do LCA daqui a 2 anos vai variar.
e você vai precisar provavelmente reinvestir e talvez você não consiga taxas tão atraentes em 2 anos. É claro, se a situação econômica piora, os bancos precisam então captar novos recursos e vão ofertar uma taxa maior. Mas o resumo que você precisa ter com relação ao prazo, com relação à liquidez, é essa informação. E a última delas é então, se você tem 90 dias, não adianta querer o dinheiro antes. Você não vai ter essa liquidez. No Tesouro Direto você pode resgatar, no outro dia está na sua conta. Sendo que agora, até o final do primeiro semestre de 2021, nós teremos então resgate em D0. Pede num dia, recebe no mesmo dia. Assista esse nosso vídeo aqui do alto. Prosseguindo, falando sobre a segunda característica de investimento, a segurança. Estamos falando então da segurança relacionada a 2 tipos aqui quando nós estamos falando de LCI e do LCA. A primeira é com relação ao banco emissor, ou seja, o banco que você compra LCI e LCA não é obrigatoriamente o banco emissor. Você pode, por exemplo, comprar numa corretora e o emissor, o banco que vai emitir aquele LCI ou LCA, ser um outro banco. E como que você consegue analisar então o banco? Aqui eu te indico bancodata.com.br. Ao você clicar aqui, você vai abrir esse site aqui e você já vai poder consultar a instituição. Então, por exemplo, se você comprou aí uma LCI ou um LCA, por exemplo, do banco BTG, você vai clicar aqui e vai procurar o seu banco. Ele vai abrir automaticamente, você está vendo aqui à sua esquerda, BTG Pactual. E aí vai abrir então um navegador para que você possa pelo menos olhar as informações básicas desse banco. E quais são as informações básicas que são interessantes você olhar? Bom, primeiro, se o banco historicamente é lucrativo. Você veja no exemplo aqui, por exemplo, que o BTG é um banco extremamente lucrativo. Veja que é o crescimento da lucratividade dele mesmo na crise em 2020. Esse é o primeiro ponto. Aqui você tem um resumo da lucratividade. E os 2 últimos índices que eu acho que são interessantes. O índice de Basileia, no qual o mínimo exigido pelo Banco Central é de 11%. O Basileia é essa azul. Veja então que o BTG está em 16% e praticamente em nenhum momento chegou próximo desses 11%. E o segundo é o índice então de imobilização, que ele diz o índice máximo é de 50%. O BTG está aqui, ó, beirando 50%. Mas veja, então esses 3 fatores, já foi menor esse índice, você verifica então que você teria uma segurança maior para que você possa então analisar esse risco do banco emissor. Mas nós temos um segundo risco também, que é o de inadimplência da carteira, ou seja, aí algum problema na gestão da carteira propriamente dita. Essa informação você não vai ter do seu banco, então vai ficar aí na sua cabeça como que seria esse valor, você não tem como saber. E com relação ao Tesouro Direto? Bom, como você já sabe aqui nos nossos vídeos, o Tesouro Direto é o investimento mais seguro do Brasil. Exatamente isso, porque ele é garantido pelo Tesouro Nacional. Então, para o Tesouro Nacional quebrar, significa que diversos bancos já quebraram. Ou seja, já quebrou então o banco que emitiu a sua LCI e a sua LCA. Então é importante que você saiba, LCI e LCA têm a garantia do FGC. Ou seja, se essas 2 garantias, se você entender que esses riscos são altos, você pode pensar, bom, mas tem o FGC. Temos o FGC sim, mas lembrando, a quebra de um banco médio ou um banco grande, não há recursos no FGC. E o FGC é uma instituição privada, não é uma instituição pública. Grava bem isso, uma instituição privada criada então para preservar, para dar mais segurança a essa questão financeira. Prosseguindo, com relação à rentabilidade, nós separamos em 2 pontos. A primeira com relação à tributação do imposto de renda. O imposto de renda, como você já viu no outro quadro, não há imposto de renda na LCI ou na LCA. É um dos pouquíssimos investimentos aqui em renda fixa que você não tem incidência de imposto de renda. Então, quando você for comparar com qualquer outro investimento da renda fixa, você tem que, então, desconsiderar esse valor. Por outro lado, o Tesouro IPCA tem imposto de renda, e você sabe, então, que é uma tabela regressiva. Começa em 22,5% e depois de 2 anos ela passa para 17,5%. Então, existe imposto de renda. É sempre bom você consultar a tabela de IR. Então, falando do retorno, uma vez que os 2 têm aproximadamente o mesmo retorno, quanto que o mercado tem oferecido? Nós temos tido taxas aí do LCI e do LCA de 90% a 100% da CDI. Para facilitar aqui nesse cálculo, eu estou trazendo a CDI como se fosse a taxa Selic, que é muito próximo. Mas só para facilitar o cálculo, nós estamos dizendo então que está em 3,5%. Se você compara um título do Tesouro IPCA, por exemplo, 2026, está pagando inflação mais 3,5%.
Se nós arredondarmos a inflação estimada para 5% em média no Brasil, ou seja, 5% em 2021, 5% em 2022 e assim sucessivamente até 2026, que é o vencimento, nós teríamos aqui 8,5%. Mas como eu falei para vocês, esse valor aqui ele é bruto. Temos que deduzir o imposto de renda. Quando fazemos a dedução, teremos um valor entre 6,59 e 7,22. Por que esses dois valores? Lembrando, por causa do imposto de renda. Se você precisar resgatar antes, você vai ter uma tabela, se não outra. Ou seja, se você levar até 2026, a expectativa de retorno líquido é de 7,22. Só que lembrando, são juros sobre juros. E outra questão, não é recomendação de investimento, estamos apenas fazendo a simulação. E aqui você pode estimular então. Você pode dizer, por exemplo, bom, a taxa Selic está em 3,5%, mas para esse período eu acredito que a taxa Selic vai ficar, por exemplo, aqui em 6,5% em média ao longo desses anos. E aí você faz a alteração e faz a sua comparação. Se você alterar para 6,5%, nós estamos falando ainda que uma rentabilidade líquida melhor para o Tesouro Direto. Agora é com você. Avalie a liquidez, a segurança, a rentabilidade e tome a sua decisão de investimento. Aqui estamos somente para te ajudar e trazer informações. Ficou com alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário? Coloque aí para nós que nós vamos ajudar você a tirar a sua dúvida. E não se esqueça, dê o like, compartilhe o nosso vídeo. Desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e que entenda cada vez mais das diferenças dos investimentos na renda fixa. Um abraço e até o próximo vídeo.